No vídeo de hoje iremos embarcar em uma jornada fascinante e intrigante pelo universo de uma das empresas mais icônicas e influentes da história de videogames, a Nintendo. Ao longo das décadas, a Nintendo conquistou o coração de milhões de jogadores em todo o mundo. No entanto, a história da empresa é marcada por segredos sombrios que impactaram o seu legado. Embora a Nintendo seja reconhecida por seus personagens adoráveis e jogos inovadores, há uma história complexa e sinistra por trás dessa companhia japonesa. Hoje irei te contar o começo da Nintendo como uma empresa de cartas de baralho, suas batalhas legais e os melhores e piores momentos dessa gigante dos videogames. Esse vídeo irá além do óbvio, revelando a parte mais oculta da história da Nintendo. Já posso te adiantar que por quase um século a empresa não esteve ligada a jogos, e sim estava envolvida com atividades ilegais de apostas e até mesmo com a máfia japonesa. E mesmo assim se tornou um império de bilhões de dólares. Se prepare para a insana história da Nintendo. Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar. A falta de profissionais qualificados está abrindo portas e você pode ganhar até R$5.000 trabalhando em casa. Não perca essa chance. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. A história começa no Japão, no ano de 1889. Nesse período, o país vivia a primeira época do Império Japonês, que durou cerca de 45 anos. O início se deu a partir do fundador original da Nintendo, chamado Fusajiro Yamauchi. Esse homem, desde muito criança, sonhava em trabalhar com algo que envolvesse arte, pois era completamente apaixonado por tudo que envolvia artes e design. No entanto, por ser o filho mais velho, ele precisava ajudar no sustento da família. Por isso, desde muito novo, foi obrigado a trabalhar em uma empresa de cimento, para que assim pudesse ajudar seus pais e irmãos. Após muitos anos trabalhando, aos 29 anos, Fusajiro havia conseguido juntar um dinheiro para abrir seu próprio negócio e realizar seu sonho de trabalhar com alguma coisa que envolvesse desenhos e arte. Assim, no ano de 1889, ele abriu uma pequena loja chamada Nintendo Koppai, onde fazia a produção artesanal de cartas de baralho e as vendia. Mas não eram cartas de baralho iguais às que usamos aqui no Brasil. Eram cartas de um jogo chamado Hanafuda. E tem um motivo para que ele vendesse apenas as cartas Hanafuda. No Japão, durante muitos séculos, as cartas de baralho tradicionais eram proibidas, pois estavam associadas aos jogos de azar e apostas que eram ilegais no país. Por conta disso, surgiram muitos cassinos clandestinos, e a grande maioria deles era operado por gangues criminosas, conhecidas como Yakuza. Muitas empresas de baralho no Japão praticamente desapareceram devido ao receio de serem fechadas ou serem associadas a criminosos. Porém, Fusajiro, ao contrário da maioria dos empresários desse ramo, viu uma oportunidade nisso. Como eu disse anteriormente, a loja de Fusajiro vendia apenas cartas Hanafuda, o que era o único tipo de carta que não havia sido proibida pelo governo japonês. Hanafuda, em português, significa cartas de flores, e diferentemente das cartas tradicionais de baralho, essas apresentavam desenhos artísticos em vez de números. Por isso eram consideradas como uma forma de arte e não elementos para jogos de azar. Por conta disso, Fusajiro viu uma oportunidade de usar suas habilidades artísticas e trabalhar com algo que realmente gostasse. No começo, ele produzia as cartas na sua própria casa de maneira artesanal, utilizando cascas de amoreira, argila, papel, moldes, e a tinta era obtida de forma natural através de pétalas de flores. Nas cartas, ele pintava alguns símbolos como flores, luas, espadas, montanhas e animais. Após fazer todo o trabalho de produção das cartas, Fusajiro embalava o baralho e depois os colocava para vender em sua loja. O jogo possui 48 cartas divididas em 12 naipes, cada um contendo 4 cartas. Por conta disso, esse baralho poderia ser utilizado para diversos jogos de cartas, incluindo apostas ilegais. Logo, a máfia Yakuza adotou as cartas Hanafuda, produzidas pela loja Nintendo em seus cassinos clandestinos, ainda mais porque a qualidade das cartas produzidas por Fusajiro era superior a todas as outras disponíveis no mercado. E para evitar qualquer possibilidade de trapaça, a Yakuza adotava um baralho novo em cada partida. Ou seja, eles compravam muitos baralhos na loja da Nintendo para que pudessem ter um baralho diferente a cada partida.
Isso fez com que a Yakuza se tornasse o principal cliente da loja em relação à quantidade de pedidos. Não sabemos ao certo a intenção de Fusajiro ao criar a loja para vender cartas de baralho, se foi realmente uma forma de explorar seu dom artístico ou se ele já sabia que vender as cartas para a máfia seria um ótimo negócio. Alguns dizem que o nome Nintendo significa "deixa a sorte para o céu", o que poderia levar a entender que ele criou a loja com o objetivo de atrair clientes que gostassem de jogos de azar. Nunca iremos saber o verdadeiro motivo que o fez criar a loja, mas temos que admitir que ele conseguiu enxergar uma grande oportunidade e seu negócio estava cada dia crescendo mais e mais. No começo, o Fusajiro fabricava todas as cartas sozinho, com suas próprias mãos. No entanto, a demanda passou a aumentar muito e ele percebeu que não daria conta de fazer tudo sozinho. Para que pudesse aumentar a produção de cartas, ele contratou uma equipe de funcionários para o ajudar a produzir as cartas do Hanafuda. O objetivo de Fusajiro era expandir seu negócio por todo o Japão, e para isso ele fez uma parceria com uma empresa japonesa de tabaco, para que em todas as lojas dessa empresa vendesse as cartas da Nintendo. E rapidamente as cartas se espalharam por todo o país. O sucesso das cartas de Fusajiro aumentou ainda mais no ano de 1907, quando a proibição das cartas de baralho tradicionais foi suspensa no Japão. Isso permitiu que a Nintendo fosse a primeira empresa japonesa a produzir também as cartas de baralho como conhecemos aqui. Como resultado, a Nintendo rapidamente se estabeleceu como a empresa líder no ramo de cartas de baralho no Japão. No entanto, Fusajiro já estava com 69 anos de idade, já havia trabalhado por mais de 40 anos e estava pronto para se aposentar. O único problema era quem iria assumir o comando do seu negócio. No Japão, a tradição exigia que a empresa fosse passada para um filho. Entretanto, Fusajiro tinha apenas uma filha, e por querer muito que a companhia permanecesse na família, ele escolheu que sua filha casasse com um empresário respeitado. O nome do futuro marido da filha era Sekiryu, e assim que ele entrou para a família oficialmente, ele se tornou o novo presidente da Nintendo no ano de 1929, assim que Fusajiro se aposentou. Logo que assumiu a empresa, Sekiryu desempenhou um papel excelente como presidente, como, por exemplo, expandiu ainda mais a empresa, desenvolveu sistemas mais eficientes, estabeleceu novas parcerias, montou uma equipe de venda e mudou a sede da Nintendo para um local maior, para que assim pudessem aumentar a produção das cartas de baralho. Porém, assim como seu sogro, Sekiryu também não tinha filhos para dar continuidade ao negócio da família. Antes de se aposentar, ele também decidiu que um dos seus genros iria se casar com sua filha, adotar o sobrenome da família e assumir o comando da empresa. Mas infelizmente, em 1932, o genro de Sekiryu e o futuro sucessor da empresa fugiu, abandonando sua esposa e filho de 5 anos, chamado Hiroshi Yamauchi. Por conta da fuga do seu pai, o pequeno Hiroshi era tecnicamente o único herdeiro masculino de Sekiryu e, portanto, o próximo na fila para se tornar presidente da Nintendo. Assim que Hiroshi atingiu a idade para entrar na universidade, ele escolheu cursar Direito. Porém, em 1949, com apenas 21 anos de idade, Hiroshi recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. Seu avô, Sekiryu, havia sofrido um AVC e estava à beira da morte. Por conta disso, Hiroshi teve que abandonar a faculdade no meio do curso e assumir os negócios da família. Naquela época, a Nintendo era a principal empresa de baralho no Japão. Logo, Hiroshi iria assumir uma enorme responsabilidade e lidar com a pressão de tocar a empresa sem ter nenhuma experiência nos negócios. Mas isso não o impediu de aceitar o cargo de presidente. O único pedido feito por ele foi demitir todos os membros de sua família que estivessem trabalhando na Nintendo, para que todos soubessem que ele estava no comando e ninguém questionasse sua liderança. Sekiryu não teve outra escolha a não ser atender ao pedido do neto, e assim demitiu todos os seus parentes. Pouco tempo depois, Sekiryu morreu e o jovem Hiroshi assumiu o controle da empresa da família. No entanto, assim que ele passou a comandar a empresa, a Nintendo começou a mudar para pior. Desde o primeiro dia de trabalho, Hiroshi acreditava que seu destino era deixar seus ancestrais orgulhosos. Para isso, ele achava que a Nintendo precisava evoluir e inovar. Mas a maioria dos seus funcionários tinha um pé atrás em relação à sua liderança. Muitos acreditavam que Hiroshi era muito jovem e inexperiente para liderar uma empresa tão grande quanto a Nintendo.
Os funcionários da empresa não achavam justo que um jovem de apenas 21 anos estivesse à frente da companhia, dando ordens e querendo fazer grandes mudanças. Por isso, houve inicialmente muita reação contra Hiroshi. Uma forma que Hiroshi encontrou de acabar com as manifestações contra ele foi demitir qualquer um que ousasse desafiá-lo ou que não aceitasse as mudanças impostas por ele. A intenção de Hiroshi era deixar claro quem estava no comando. O próximo passo dado por Hiroshi foi expandir ainda mais os negócios da Nintendo. E em 1950 ele resolveu embarcar em uma viagem para os Estados Unidos, que foi capaz de mudar a sua vida. Lá, ele viu com seus próprios olhos a grande popularidade dos personagens da Disney. Logo, ele teve uma ideia e conseguiu negociar o primeiro contrato de licenciamento da Nintendo, permitindo a impressão dos personagens da Disney nas cartas de baralho da empresa. Isso foi uma virada de chave para a Nintendo, pois ela deixou de ser uma marca direcionada apenas para jogadores sérios e fez com que o produto atraísse um público mais amplo, como crianças. Para Hiroshi, isso era apenas o começo. Seu sonho era que a Nintendo se transformasse em uma marca global. Para que a Nintendo se expandisse para outros países, era preciso que vendesse mais do que apenas cartas de baralho. Logo, Hiroshi decidiu tirar o Kopai do nome, pois se referia a cartas de baralho em japonês, deixando apenas Nintendo. Entretanto, havia um grande abismo entre o desejo de expansão e execução das ideias. Hiroshi não conseguiu focar, tentou vender praticamente tudo o que existia e iniciou diversos empreendimentos. Em 1963, ele decidiu que a Nintendo iria vender arroz instantâneo. Além disso, investiu na operação de táxis, na distribuição de aspirador de pó e até mesmo administrou uma rede de motéis. Porém, nenhum desses investimentos deram certo. Pelo contrário, essas tentativas de diversificação quase levaram a Nintendo à falência. Esse período conturbado proporcionou ao Hiroshi uma lição valiosa. Ele percebeu que o passado da Nintendo e sua herança no entretenimento não deveriam ser ignorados. Hiroshi reconheceu que precisava de um produtor inovador, além das tradicionais cartas de baralho, mas que ainda o mantivesse fiel às origens da Nintendo. Foi então que Hiroshi fez uma grande descoberta que mudaria o destino da Nintendo. No ano de 1966, Hiroshi estava caminhando pela fábrica da Nintendo, pensando em qual seria o novo produto da empresa, quando avistou um jovem funcionário chamado Gunpei Yokoi, brincando com o brinquedo que ele mesmo havia criado, que Gunpei deu um nome de Ultra Hand. Assim que viu essa cena, Hiroshi imediatamente chamou Gunpei para o seu escritório. O jovem funcionário ficou apreensivo, com medo de ser demitido. Mas para a surpresa de Gunpei, Hiroshi apenas disse a ele o desejo de reproduzir em massa o brinquedo de Gunpei, o Ultra Hand pela Nintendo, e queria que o jovem fosse o responsável por supervisionar a produção de 1 milhão de unidades do brinquedo até as festas de fim de ano. Essa notícia deixou Gunpei bastante feliz e emocionado, pois ele já havia trabalhado como zelador e operário. E agora, o brinquedo que ele havia criado se tornaria o próximo grande produto da Nintendo, e ele seria o responsável pela pesquisa e desenvolvimento do Ultra Hand. Logo de cara, o brinquedo foi um sucesso, vendendo cerca de 1.200.000 unidades. Após muitas tentativas e uma longa jornada, Hiroshi finalmente havia encontrado seu pote de ouro: brinquedos. O novo produto foi o responsável por salvar a Nintendo da falência. Além disso, Hiroshi percebeu que a Nintendo deveria direcionar seus esforços para a criação de jogos. E logo em seguida, Gunpei teve mais uma brilhante ideia que mudaria para sempre o caminho da Nintendo. Durante o início dos anos 70, Gunpei desenvolveu uma série de brinquedos, mas nenhum teve tanto sucesso contra o Ultra Hand. E mais uma vez, a obsessão de Hiroshi por encontrar novos produtos, que dessa vez eram brinquedos eletrônicos, quase levou a Nintendo à falência de novo. No entanto, durante uma viagem de trem-bala no Japão, Gunpei observou um empresário brincando com algo que parecia uma calculadora eletrônica. Isso inspirou Gunpei em seu próximo projeto: criar um jogo portátil que funcionasse apenas com pilhas. Logo, Gunpei contou sua história para Hiroshi, que ficou bastante entusiasmado, e em 1980, Gunpei já começou a trabalhar no novo brinquedo. A Nintendo lançou o jogo de bolso sob o nome de Game Watch, e mais uma vez a criatividade de Gunpei fez com que a empresa se recuperasse das dívidas e da quase falência. A demanda pelo jogo eletrônico portátil foi tão alta que a Nintendo não conseguia reabastecer as prateleiras rapidamente.
Nessa mesma época, Hiroshi percebeu a popularidade e a lucratividade dos jogos de fliperama e enxergou uma oportunidade para também entrar nesse mercado. Como a Nintendo já tinha uma equipe com conhecimento em jogos eletrônicos por conta do Game & Watch, não foi tão difícil para eles criarem seu próprio jogo de fliperama. O jogo mais popular daquele período era o Space Invaders. Logo, Hiroshi criou uma versão parecida, chamada Raider Scope. O maior mercado de fliperama era nos Estados Unidos. Por conta disso, Hiroshi montou uma pequena equipe para criar um novo empreendimento chamado Nintendo of America, que teria sede nos Estados Unidos e seriam responsáveis pela distribuição do novo jogo de fliperama da Nintendo no país. O único problema era que o público americano não estava interessado em uma versão do jogo Space Invaders. Eles queriam algo inovador e diferente. Por conta disso, o jogo japonês Raider Scope foi um verdadeiro fracasso, deixando a Nintendo com um grande prejuízo. Mas Hiroshi não se deu por vencido e começou a pensar o que ele poderia fazer diante desse fracasso. Ele decidiu então organizar um concurso de ideias para transformar o Raider Scope em um jogo completamente novo. E a pessoa que teve a melhor ideia foi um funcionário chamado Shigeru Miyamoto. Apesar de não ter experiência em desenvolvimento de jogos, Shigeru teve uma ideia incrível e conseguiu salvar a Nintendo do fracasso. Ele propôs criar um jogo baseado no desenho Popeye, mas em vez de pagar taxas de licenciamento para o desenho, ele apenas criou novos personagens baseados em Popeye. Ou seja, o vilão da história, o Brutus, foi utilizado como inspiração para criar um grande macaco chamado Donkey Kong. A famosa Olivia Palito inspirou a Princesa em Perigo, e o Popeye, segundo Shigeru, o criador do jogo, parecia apenas um homem normal de meia idade, com beleza mediana e com um forte senso de justiça. Para ele, o novo personagem inspirado no Popeye deveria ser um homem trabalhador, vestido com um macacão azul e um chapéu vermelho, pois o cabelo era muito difícil de animar, por isso decidiram colocar um chapéu. Esse personagem no começo era chamado Jumpman. Mas depois de um tempo, quando o jogo já estava sendo um sucesso, a equipe achou que esse personagem parecia com um senhor que eles conheciam, principalmente o Bigode. Por conta disso, decidiram mudar o nome de Jumpman para Mario, como uma forma de homenagear aquele senhor que tinha esse nome. A partir daí, o nome pegou entre todos os jogadores e o personagem ficou mundialmente conhecido como Mario. A criação dos personagens foi o primeiro passo para a criação do jogo. Depois, Shigeru se concentrou em desenvolver a jogabilidade, que apesar de parecer simples, era bem desafiadora. O jogo consistia no personagem principal tendo que saltar sobre barris e resgatar a princesa, que estava sendo mantida em cativeiro pelo macaco Donkey Kong. Hiroshi ficou muito entusiasmado assim que Shigeru apresentou a ideia do jogo e deu a ele a responsabilidade de criar uma versão de fliperama do jogo, para que eles pudessem reutilizar as máquinas do jogo Raider Scope que não haviam sido usadas. Nos Estados Unidos, a equipe modificou todas as máquinas e começaram a testar esse novo jogo, que eles deram o nome de Donkey Kong em diversos bares. Os proprietários dos bares adoraram, pois os jogadores depositavam centenas de moedas diariamente, já que tinham amado esse novo jogo. A equipe americana da Nintendo conseguiu alterar todas as máquinas para o jogo Donkey Kong e solicitou que Hiroshi, que estava no Japão, enviasse o maior número possível de unidades de fliperama fabricadas no Japão para os Estados Unidos. Por conta do sucesso desse jogo, Hiroshi decidiu largar todos os outros jogos de fliperama que estavam em desenvolvimento e resolveu focar na produção em massa de fliperamas do Donkey Kong. Eles inclusive chegaram a fabricar 50 unidades por dia, enviando grandes quantidades para os Estados Unidos de uma só vez. O jogo se tornou um verdadeiro sucesso, arrecadando cerca de 280 milhões de dólares. Logo, decidiram expandir os jogos de fliperama Donkey Kong para o mundo todo. No entanto, eles descobriram que esse sucesso poderia trazer enormes consequências. A grande quantidade de dinheiro gerada pelos jogos Donkey Kong chamou a atenção de um estúdio de cinema muito famoso, a Universal Studios, que afirmava que o personagem Donkey Kong era muito familiar. Por isso, ela decidiu entrar com um processo contra a Nintendo, alegando que possuía os direitos sobre o personagem King Dong e dizia que o Donkey Kong era uma cópia de sua propriedade intelectual. Ela ainda exigia que todos os lucros obtidos pela Nintendo com o personagem do jogo deveriam ser direcionados a eles. A Nintendo, nesse momento, se sentiu extremamente ameaçada e acuada, já que o jogo Donkey Kong era o seu jogo mais popular e lucrativo.
Dessa forma, a Nintendo contratou um advogado chamado John Kirby para que ele ajudasse a defender a imagem registrada do personagem do jogo. Kirby analisou a denúncia feita pela Universal e constatou a fragilidade das alegações. Logo, ele decidiu ir para o Japão para entender melhor a origem do personagem Donkey Kong. Chegando lá, no caminho para o hotel, ele percebeu que o nome King Kong estava presente em vários estabelecimentos. E isso fez questionar o motivo da Universal não ter processado todas as outras empresas que usavam o nome e a imagem do King Kong. O advogado Kirby percebeu que no Japão, o termo King Kong havia se tornado um termo genérico para se referir a gorilas. E após algumas investigações, o advogado descobriu que a Universal não detinha de fato os direitos de marca registrada para proteger o personagem. O King Kong era domínio público, podendo ser utilizado livremente por qualquer pessoa. Durante a audiência no tribunal, Kirby mostrou tudo o que havia achado referente ao King Kong e levou ao juiz um fliperama com o jogo Donkey Kong a fim de constatar a diferença entre os dois personagens. No fim, a Nintendo ganhou a causa movida pela Universal Studios. Essa estratégia acabou prejudicando um pouco a Universal, mas fez com que o sucesso da Nintendo aumentasse ainda mais com o jogo Donkey Kong. Como uma forma de agradecimento ao advogado John Kirby, a Nintendo decidiu nomear um dos seus personagens em homenagem a ele. Por isso, o jogo sobre um herói rosa que luta para salvar seu lar de diversas ameaças possui o nome Kirby. O nome do jogo é o mesmo do personagem que nunca recua diante de um desafio, assim como o advogado John Kirby. Com todos esses problemas resolvidos, a Nintendo parecia estar pronta para consolidar sua posição como uma grande empresa no mundo dos videogames. No entanto, ela não imaginava que estava prestes a enfrentar uma grande crise. No ano de 1982, toda a indústria de videogames estava em expansão, pois a tecnologia estava se tornando cada vez mais acessível e poderosa. A maioria dos apaixonados por jogos não estavam se contentando apenas com jogos de fliperamas, já que os consoles em que as pessoas jogavam em casa estavam se tornando populares. Isso fez com que empresas desse segmento se tornassem um sucesso, como a Atari. No entanto, o rápido crescimento da indústria resultou na entrada de diversas empresas no mercado. Em 1983, os jogadores tinham uma infinidade de opções de consoles, mas a maioria tinha sido produzida de forma apressada e com baixa qualidade. Além disso, cada empresa lançava seus próprios jogos, mas as limitações de software resultaram em jogos que eram muito similares, pequenos ou fáceis demais. As pessoas começaram a ficar frustradas por conta da falta de jogos de qualidade. Rapidamente, por conta da grande concorrência e da baixa qualidade, a maioria das empresas foram à falência. Mesmo a grande Atari, líder do setor, enfrentava sérios problemas. Eles haviam superestimado o número de pessoas que desejava jogar seu novo jogo baseado em um filme de grande sucesso, resultando na produção de 4 milhões de cópias do jogo, mas venderam apenas 1,5 milhão. À medida que a indústria de videogames começou a entrar em colapso, a Atari tomou uma decisão drástica, enterrando e incinerando seus estoques não vendidos de jogos e consoles em um aterro sanitário. Enquanto isso, os varejistas se recusavam a adquirir novos consoles e todo o setor de jogos perdeu 97% do seu valor entre 1983 e 1985. No entanto, Hiroshi viu a crise nos Estados Unidos como uma oportunidade. Até aquele momento, a Nintendo era conhecida nos Estados Unidos principalmente por seus jogos de fliperama. Hiroshi percebeu que era o momento perfeito para testar um novo console, o Famicom. Hiroshi tomou uma decisão ousada. Ele decidiu encerrar toda a divisão de fliperama da Nintendo, que rendia milhões de dólares anualmente, a fim de focar no seu novo projeto de console. No mesmo ano em que a indústria de jogos dos Estados Unidos estava sofrendo um colapso, a Nintendo lançou o Famicom no Japão. O Famicom era o mais acessível em comparação com os consoles tradicionais e apresentava novos jogos juntamente com um estilo inovador e único. Como resultado, o Famicom rapidamente se tornou o console mais popular no Japão. Nos anos seguintes, aproximadamente 1 em cada 6 pessoas no país possuía um Famicom. No entanto, Hiroshi, como de costume, mal prestou atenção ao enorme sucesso do seu console no Japão. Na verdade, serviu como um teste.
Hiroshi já estava elaborando seus planos para se tornar o principal fabricante de consoles no exterior, especialmente nos Estados Unidos. A maioria das pessoas achavam que aquele não era o momento ideal para a Nintendo entrar no mercado de videogames nos Estados Unidos. A indústria havia acabado de sofrer um colapso, e até mesmo a líder do setor, Atari, havia perdido cerca de 600 milhões de dólares no ano anterior e estava à beira da falência. No entanto, para Hiroshi, isso apenas significava que havia uma oportunidade de ouro. Hiroshi se recusava a jogar seu próprio videogame, mas de alguma forma ele entendia os jogadores. E isso fez com que o Japão, de fato, se apaixonasse pelo Nintendo Famicom. Hiroshi percebeu que precisava fazer algumas mudanças na marca antes de lançar internacionalmente. O primeiro passo foi a mudança de nome para Nintendo Entertainment System. Antes do grandioso lançamento do seu novo console de videogame, Hiroshi reconheceu a importância de incluir um jogo excepcional, pois a falta de jogos de qualidade tinha sido um dos principais motivos para o fracasso de tantas outras empresas. Na fase final do desenvolvimento do novo jogo de videogame, Shigeru ficou responsável por desenvolver o jogo. Logo, ele decidiu que seria interessante trazer de volta o personagem Mario, pois ele era muito popular entre as pessoas que haviam jogado o fliperama Donkey Kong. Assim, decidiram colocar o nome do novo jogo de Super Mario. O videogame permitiu uma jogabilidade maior do que as máquinas de fliperama. Por conta disso, Shigeru criou um jogo muito mais interativo. Enquanto Donkey Kong contava apenas com 4 níveis básicos, Super Mario tinha um total de 32 níveis. Shigeru fez um jogo no qual os jogadores passariam horas jogando e teria segredos para obter vidas extras e áreas secretas para avançar no jogo. Além disso, Hiroshi estava empenhado em garantir um design de qualidade, já que a maioria das empresas de videogames ofereciam produtos com baixa qualidade e durabilidade. Para ajudar nessa parte, Hiroshi pediu ajuda para Gunpei, que desenvolveu um botão com setas em formato de cruz no console do videogame. Além disso, Gunpei desenvolveu um console mais elegante com acabamento prateado. Hiroshi também reconheceu a importância de um áudio de qualidade. Dado que os jogadores passariam horas imersos no jogo, era fundamental contar com músicas cativantes e efeitos sonoros agradáveis. Para entender a essa necessidade, Hiroshi uniu Shigeru com um talentoso criador de música eletrônica. Juntos, eles criaram trilhas sonoras únicas para cada nível, bem como batidas e efeitos icônicos que se encaixavam perfeitamente na experiência do jogo. O resultado final de tudo isso foi o jogo Super Mario, que se destacava de forma impressionante, indo além do que a Nintendo já havia experimentado até então. A dedicação da equipe da Nintendo em aprimorar tanto o console quanto o jogo tornou-se evidente. Os jogadores que experimentaram um novo jogo não queriam apenas vencer o jogo, eles queriam também repetir cada nível várias vezes. E então, no ano de 1985, finalmente Hiroshi decide lançar um novo videogame e o jogo Super Mario. Porém, antes disso, eles precisaram enfrentar o desafio de convencer os revendedores de eletrônicos e as lojas a venderem o videogame da Nintendo. Por conta da má experiência que os varejistas tiveram com outros consoles durante a crise do mercado de videogames, muitos estavam relutantes em vender esse novo console. Os representantes da Nintendo visitaram cada estabelecimento para convencer os donos de lojas de que o console da Nintendo era uma proposta única e diferente de tudo o que já tinham visto. Para facilitar a decisão, a Nintendo até se comprometeu a recomprar os consoles que não fossem vendidos. Quando os varejistas finalmente concordaram em vender os videogames da Nintendo, Hiroshi optou por manter um preço acessível. A estratégia adotada por ele era vender o produto principal a um preço baixo para atrair mais clientes e depois obter lucro com a venda dos produtos complementares, que no caso seriam os jogos. O plano dele era lançar novos jogos com a diferença de poucos meses entre eles, fazendo com que as pessoas se mantivessem jogando. Logo, ele conseguiria obter a maior parte dos lucros com os próprios jogos. Hiroshi apostou tudo nisso e, para sua sorte, assim que o console da Nintendo foi lançado, teve um número absurdo de compras. No primeiro ano, o console vendeu cerca de 3 milhões de unidades. No ano seguinte, mais 6 milhões. A estimativa era que o videogame da Nintendo estivesse presente em 1 a cada 6 casas dos Estados Unidos, chegando a vender 60 milhões de unidades. O sucesso foi tão grande que muitos diziam que a Nintendo era a salvadora dos videogames.
E a Nintendo não parou por aí. Eles criaram outro famoso jogo chamado The Legend of Zelda, que vendeu mais de 150 milhões de cópias até hoje. Além de criar ótimos jogos, a Nintendo trabalhou para criar uma comunidade de fãs. No final dos anos 80, a Nintendo lançou sua própria revista para divulgar lançamentos, fornecer mapas de jogos e dar dicas de níveis. A Nintendo inclusive chegou a patrocinar uma competição televisionada nos Estados Unidos para encontrar os melhores jogadores. Isso fez com que a popularidade da Nintendo crescesse cada vez mais. A Nintendo continuava inovando conforme seu sucesso aumentava. Dessa vez, Gunpei estava focado em criar um console portátil que poderia ser levado para qualquer lugar. Ele deu o nome de Game Boy. Foi um sucesso de cara, principalmente por um dos jogos que vinha junto com o Game Boy, o Tetris. O Game Boy foi vendido em todo o território americano e conseguiu vender 2 vezes mais do que o primeiro console da Nintendo. Tudo isso que estava acontecendo era muito mais do que um dia Hiroshi havia imaginado. No final dos anos 80, a Nintendo já havia se solidificado no topo da indústria de videogames dos Estados Unidos. O que Hiroshi não esperava era que um grande estúdio de cinema iria ligar e perguntar à Nintendo se eles poderiam lançar um filme com o personagem Mario. A empresa enxergou isso como uma publicidade gratuita e logo aceitou. O filme ficou conhecido aqui no Brasil como o gênio do videogame, gerando milhões de dólares de lucro. O mais engraçado nisso tudo é que o estúdio de cinema que produziu o filme foi a Universal Studio. Sim, isso mesmo. A empresa que havia tentado processar a Nintendo anos antes e perdido, havia pedido permissão para fazer um filme com um personagem da Nintendo. O sucesso da marca era tanto que cerca de 90% do mercado de videogames era comandado pela Nintendo. Porém, iria surgir um concorrente à altura que iria duelar com a Nintendo. No final dos anos 80, surgiu uma grande empresa que iria bater de frente com a Nintendo, a Sega. Assim, iniciando uma grande disputa entre duas marcas. O Mega Drive da Sega foi um dos primeiros consoles do mercado a ser de 16 bits em vez de 8 bits. Ele era mais potente e por isso tinha gráficos melhores em comparação com o da Nintendo. A proposta de marketing da Sega era atingir um público jovem adulto, diferente da Nintendo, que o público-alvo eram crianças. Os jogos mais populares da Sega na época eram o Joey Montana Football e o Super Monaco GP. Em muitas de suas propagandas, a Sega utilizava a frase "O Mega Drive faz o que a Nintendo não faz". Isso causou uma enorme competição entre as duas empresas no início dos anos 90. Entretanto, a Nintendo possuía algo que a Sega desejava: um mascote. O personagem Mario já era um ícone que todos reconheciam e sabiam que era da Nintendo. Já a Sega não tinha nenhum personagem principal que pudesse ser o rosto de sua marca. Por conta disso, a Sega decidiu realizar um concurso para encontrar um mascote para a empresa. Nesse concurso, um funcionário da Sega apresentou um design de um personagem azul e veloz, que seria conhecido como Sonic. O mascote logo caiu na graça do público, e a partir daí iniciou uma batalha entre Nintendo e Sega, e de seus personagens Mario e Sonic. Por conta da grande popularidade da Sega, a Nintendo resolveu inovar e lançou o Super Nintendo, conhecido também como SNES, com 16 bits, sendo um concorrente direto do Mega Drive. A disputa entre as duas empresas parecia que nunca iria acabar. Era uma guerra durante as campanhas publicitárias e propagandas na TV, uma mostrando ser melhor que a outra. Mas no fim das contas, a Nintendo acabou ganhando a disputa. Isso se deu graças ao seu outro videogame portátil, o Game Boy, que era um sucesso de vendas. Nesse momento, Hiroshi achava que realmente tinha vencido. Porém, ele não esperava que um outro grande concorrente estava surgindo. Em 1991, houve um congresso sobre tecnologia que reuniu milhares de pessoas. Nesse congresso, a empresa Sony anunciou uma parceria com a Nintendo e que estava desenvolvendo um compartimento para CD nos videogames Super Nintendo, que até então não possuía jogos em CD. Isso de fato seria um grande avanço e uma ótima parceria entre as duas empresas. Porém, no dia seguinte, a Nintendo também fez uma apresentação sobre as novidades da marca, e todos esperavam que eles falassem da parceria com a Sony. Entretanto, não foi isso que aconteceu.
Em vez disso, a Nintendo revelou que, na verdade, eles não trabalhariam com a Sony, e sim com a rival dela, a Philips. A Sony ficou extremamente irritada com o posicionamento da Nintendo, mas havia um motivo por trás da parceria com a Philips. Hiroshi e sua equipe estavam preocupados em firmar uma parceria com a Sony, pois eles acreditavam que ela queria usar esse projeto como uma forma de entrar no mercado de videogames, e estava apenas usando a Nintendo para isso. Além disso, alguns termos do acordo da parceria favorecia fortemente a Sony, e por isso decidiram firmar a parceria com a Philips. Apesar dos motivos dados pela Nintendo, a forma como eles resolveram anunciar a parceria com a Philips sem ao menos ter avisado a Sony, que já havia divulgado o acordo, gerou uma grande polêmica. Além disso, o receio que eles tinham da Sony se tornar uma concorrente acabou virando realidade. Logo, a Sony criou uma divisão focada em videogames e passou a utilizar a tecnologia de consoles com compartimento de CD no seu próprio aparelho, criando assim o PlayStation. Logo que o PlayStation foi lançado, era possível notar que ele possuía gráficos melhores que seus concorrentes, sendo 3D, uma seleção melhor de jogos e ainda era mais barato. Por essa razão, se tornou um sucesso imediato, criando uma enorme rivalidade entre Sony e Nintendo. O início dos anos 2000 foi uma época conturbada e desafiadora para a Nintendo. Enquanto Hiroshi e sua equipe tentavam aperfeiçoar um novo videogame, a Sony lançou no ano 2000 o PlayStation 2, que chegou no Brasil apenas em 2002. Logo de cara, a Sony arrecadou mais de 250 milhões de dólares. Tinha uma variedade enorme de jogos, e o PlayStation 2 era muito superior em relação a todos os concorrentes. Além disso, a Sony liberou o recurso de jogar online, coisa que a Nintendo se recusou a fazer durante anos. O PlayStation 2 ficou à venda por 12 anos, tendo um recorde de maior tempo que um videogame ficou à venda, se tornando o mais vendido de todos os tempos, com mais de 155 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Para piorar a situação da Nintendo, a Microsoft, no ano de 2001, lançou o Xbox, que também foi um verdadeiro sucesso. Enquanto isso, o GameCube da Nintendo lutava para competir com o que a Sony e a Microsoft havia criado. Foi um período difícil para Hiroshi, que no ano de 2002 resolveu se aposentar, encerrando um ciclo de 53 anos à frente da Nintendo. Hiroshi foi o responsável por transformar a Nintendo, que era apenas uma empresa que vendia cartas de baralho, em um império de videogames. Boa parte do sucesso da empresa veio de Hiroshi e da sua vontade de levar a Nintendo para o mundo. E pela primeira vez em 110 anos, a empresa não seria controlada por ninguém da família. Por conta de tudo isso, muitos começaram a questionar se esse seria o fim da Nintendo. Após a aposentadoria de Hiroshi, quem assumiu a empresa foi Satoru Iwata, que já trabalhava há muitos anos na empresa e foi um dos desenvolvedores do Mario Kart. Na época em que assumiu a empresa em 2002, muitos falavam apenas do PlayStation e do Xbox. Parecia que a Nintendo estava esquecida. Mas Satoru estava pronto para o desafio de reerguer a companhia mais uma vez. O plano de Satoru era criar um mercado totalmente novo ainda dentro da área de jogos. Para isso, ele se juntou com um dos personagens principais da história da Nintendo, o Shigeru, criador do Mario. Satoru disse a ele que queria criar um novo console que todos pudessem jogar, que fosse intuitivo e divertido para todas as idades. Assim, em 2006, após anos de desenvolvimento, eles lançaram o Nintendo Wii. Os controles do Wii eram controlados através de gestos. Quando você mexia os controles, ele imediatamente respondia com uma ação dentro do jogo. A primeira coleção de jogos foi o Wii Sports, contendo jogos de beisebol, golfe, boliche, entre outros. De cara, o novo videogame da Nintendo foi um sucesso, agradando todas as idades, desde crianças até idosos. Além disso, os jogos eram online e gratuitos, diferente do PlayStation e do Xbox. O Nintendo Wii esgotou em todos os meses durante 3 anos consecutivos, mostrando que o plano de Satoru estava totalmente certo. No ano de lançamento foram vendidos mais Wiis do que Xbox e PlayStation juntos. No total, o Wii vendeu mais de 100 milhões de unidades, sendo a maior venda da Nintendo. Logo depois, eles inovaram mais uma vez, criando o Nintendo Switch.
A capacidade da Nintendo de continuar inovando e atraindo sempre novos públicos é o motivo pelo qual ela tem uma legião de fãs apaixonados pela marca. Em todos esses anos, a empresa atraiu um público de todas as idades. Muitos se lembram dos primeiros consoles da Nintendo e um dos primeiros jogos do Mario. Já outra geração foi atraída pelo Wii ou pelo Switch. Em todos os lugares do mundo, pode ter certeza que a Nintendo marcou a infância e a adolescência de muita gente. Porém, do mesmo jeito que ela tem muitos fãs, tem muitas pessoas que não gostam da marca. Isso porque em 2013 a empresa começou a reivindicar os direitos autorais de todas as filmagens de seus jogos feitas por streamers e youtubers. Mesmo que essas pessoas filmassem poucos minutos de seus jogos, a Nintendo exigia toda a receita gerada com o vídeo. No entanto, logo eles perceberam que estavam perdendo publicidade gratuita e abriram um programa para criadores de conteúdo, em que você poderia jogar os jogos dele nos vídeos, mas para isso eles ficariam com 30% de sua receita. A Nintendo por muitos anos emitiu ataques a esses criadores que jogavam seus jogos. Além disso, a empresa já foi fortemente criticada pelo Greenpeace, dizendo que seus consoles eram produzidos em fábricas que exploravam pessoas. Apesar de todas as polêmicas envolvendo a Nintendo, desde a sua fundação, como o envolvimento com a máfia japonesa, até as recentes controvérsias com os criadores de conteúdo e com o Greenpeace, não podemos negar que a empresa continua gigante, tendo um legado de fãs apaixonados por tudo o que a marca faz. O icônico Mario é um personagem emblemático e até nostálgico para diversas gerações. Agora me diz, você é uma dessas pessoas apaixonadas pela Nintendo? Deixa aqui nos comentários sua opinião e o que você achou desse vídeo. Curta e se inscreva aqui no canal para apoiar o nosso trabalho e não perder nenhum conteúdo. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo aqui no nosso canal. Valeu, forte abraço!